tarde, irmãos. Meu nome é Ana Luísa, eu sou membro aqui da igreja, mas no momento estou estudando no Instituto Bíblico Peniel. Esse ano eu estou no 3º ano, então eu me formo no final do ano. E hoje o pastor Rodrigo me convidou para trazer um estudo para vocês e eu queria começar orando. Senhor Deus, Pai que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por este dia, Pai, por este momento de estar aqui falando com o Senhor. Muito obrigada, Pai, pela liberdade que o Senhor nos dá, Pai, de aprender mais sobre Ti, Senhor, de podermos transmitir a Sua palavra, Senhor. Que eu possa, Senhor, transmitir a palavra que o Senhor quer, Senhor, passar para esses irmãos no dia de hoje, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a aprender mais do Senhor, Pai, e que tudo que eu faça agora, Senhor, e que nós façamos durante o nosso dia, seja para honrar e engrandecer seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Antes eu queria falar, irmãos, que eu tô com a voz um pouco rouca, então se durante a live falhar, é por causa disso. Antes de começar o nosso estudo e entrar no tema, eu queria deixar alguns conceitos claros. Então, nós sabemos que o ser humano, que nós fomos criados para adorar e servir ao Senhor. Então, antes do pecado entrar no mundo, nós fomos criados para louvar ao nome do Senhor. Mas quando o pecado adentrou na humanidade, houve uma ruptura do homem com Deus e assim ficou esse vazio no coração do homem, pois ele tem a necessidade de adorar alguma coisa, está no cerne do coração do homem adorar a algo. Então, muitas vezes, o homem coloca a família, o trabalho, o dinheiro nesse lugar que o Senhor deveria ocupar no seu coração para suprir essa necessidade, suprir esse vazio de adorar algo. Mas nós sabemos que ele não vai encontrar satisfação nisso, pois a satisfação plena apenas encontraremos no Senhor. E nesse tempo que estaremos juntos, iremos refletir sobre quem é o Deus do nosso coração, focando um pouco sobre as nossas motivações e os ídolos do nosso coração. Então, primeiro, precisamos nos perguntar: a quem ou ao que nós servimos? Como eu disse, o homem foi criado para adorar ou servir algo. Então, antes, nós precisamos analisar a motivação do nosso coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Colossenses 3:17. Aqui diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, nós vemos aqui que nós, como cristãos, devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Então, assim como diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até nas coisas ordinárias do dia a dia, até no comer, no beber, no ficar com a nossa família, no ir trabalhar e estudar, nós devemos fazer para a glória de Deus. E nós temos tanta dificuldade em fazer essas coisas pequenas, pensando em glorificar o nome do Senhor. Imagine em fazer algo que nos dá evidência, como, por exemplo, trazendo para o meio da igreja, né? Quando a gente precisa estar no grupo de louvor, quando a gente vai dar um estudo. Qual que é a motivação do nosso coração para fazer isso? Nosso coração, como eu disse, é extremamente carente, então a gente busca a validação e muitas vezes a autovalidação. Então nós procuramos fazer alguma coisa pensando: eu vou aceitar fazer isso porque eu preciso provar para mim mesma que eu sou capaz de fazer isso. Ou então, tia Cíntia nos chamou, do departamento infantil nos chamou para ajudar no acampamento infantil. Será em qual área eu vou servir? Eu vou servir nessa porque eu tenho mais facilidade, faz parte da minha zona de conforto. E a gente não pensa em ajudar na área que mais precisa de ajuda. Então, nós buscamos agradar a nós mesmos e buscamos a autossatisfação. Mas também, não satisfeitos em agradar a si, nós também buscamos a validação de outras pessoas. Nós fazemos as coisas buscando elogios, buscando atenção para si, buscando suprir a vaidade que nós muitas vezes temos e buscando realmente em agradar aos outros, porque nosso coração é extremamente vaidoso também, egocêntrico. Então, nós fazemos as coisas realmente trazendo a glória para si e não para Deus. Eu li um livro chamado O Desejo de Agradar os Outros, do Lou Priolo, e ele me ajudou a montar esse estudo. E tem uma frase muito interessante que diz:
agradar e glorificar a Deus pelo serviço às pessoas fica em segundo plano diante de servir as pessoas para promover e glorificar a si mesmo. Então, nós procuramos fazer os trabalhos de Deus ou fazer as coisas do nosso dia a dia, ao invés de glorificar o nome dele nesses trabalhos, para nos satisfazer e trazer a glória para si. Será que nós realmente estamos servindo, desejando glorificar o Senhor? Quando nós somos chamados para fazer qualquer coisa, quais são as primeiras perguntas que vêm à nossa mente quando estamos prestes a fazer algo? Seria, como Deus vai ser glorificado através do que eu vou fazer agora? Ou nós pensamos, como as pessoas me verão quando eu fizer isso? Ao invés de pensar como eu posso edificar as pessoas com o que eu vou dizer ou com o que eu vou fazer, nós pensamos, será que vão me colocar em uma posição favorável depois disso? Por exemplo, se for oferecido a nós um cargo maior no trabalho ou algo do tipo, será que nós vamos pensar em como nós podemos glorificar o Senhor através desse trabalho? Ou nós vamos pensar, nossa, será que as pessoas vão me achar mais inteligente ou melhor porque eu subi de cargo? Ou então, se nós somos chamados, por exemplo, para trazer algum estudo na igreja, será que nós pensamos, nossa, será que eu vou conseguir edificar o meu irmão com essa palavra? Ou nós pensamos, nossa, agora as pessoas vão achar que eu sei muito da Bíblia, eu sou muito inteligente. Então, qual é a motivação do nosso coração? Nós precisamos pedir que Deus sonde os nossos corações e nos mostre as verdadeiras intenções do que estamos fazendo. Então, uma frase muito interessante é, por que você faz o que você faz? Então, você precisa sondar seu coração e pedir para que o Senhor direcione o seu caminho, para que você possa consertar esse pecado e levar a glória somente ao Senhor. Então, nesse contexto, nós iremos falar algo que pode estar competindo no lugar de Deus nos nossos corações, que é quando o desejo de agradar aos outros toma um espaço maior do que ele deveria ter nos nossos corações, porque assim as nossas atitudes param de ser pautadas na vontade de Deus e sim no que as pessoas vão pensar de mim. Nós paramos de temer a Deus e começamos a temer aos outros. Tem uma inversão de valores, porque nós procuramos glorificar aos homens e não glorificar a Deus. Então, nós também, seguindo essa linha, esquecemos de viver de maneira agradável ao Senhor. Em Colossenses também 1:10 diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, nós esquecemos de viver de maneira agradável ao Senhor, de ser um bom testemunho e vivemos pensando em viver de uma maneira agradável aos outros. E isso está muito ligado, irmãos, com outros pecados que nós temos nos nossos corações, como a vaidade, como o egoísmo e a hipocrisia, porque nós começamos a fazer algo que deveria ser totalmente para o Senhor, trabalhar totalmente para o Senhor, com a motivação errada. Muitas vezes nós transformamos as bênçãos que o Senhor nos dá em maldição, porque nós usamos de maneira errada. Pode até parecer que a gente está fazendo o trabalho do Senhor para Ele, é uma obra bonita, mas o nosso coração está cheio de imundícia, assim como os fariseus, porque a gente só quer ficar bem aos olhos dos outros e não aos olhos do Senhor. Em Gálatas 1:10, Paulo deixa claro que não tem como querer agradar aos homens e ser servo do Senhor ao mesmo tempo. Ele diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria servo de Deus. Então, nós precisamos escolher no que vamos focar, em agradar os homens ou agradar a Cristo. Porque nós servimos aos homens ou nós servimos a Cristo? Uma vez eu assisti um estudo que o pregador fez uma analogia que eu achei muito interessante, que ele falou para a gente olhar para o nosso dedo. Quando a gente olha para o nosso dedo, o que está atrás fica desfocado. Mas quando a gente olha para o que está atrás, o nosso dedo fica desfocado. Então a gente não consegue focar nas duas coisas ao mesmo tempo. E nós precisamos escolher para quem nós servimos, a quem nós servimos. Então é impossível agradar a homens pecaminosos e servir a um Deus santo. Na verdade, nós devemos estar preocupados em viver de maneira coerente a vida que Deus nos chama a viver.
nós devemos nos lembrar que nós somos pecadores, então, independente do que nós façamos para ficar diante dos outros sendo bem vistos, nós temos defeitos e pecados que, se as pessoas quiserem, elas vão ter motivo para falar. Mas, ao invés de estarmos preocupados com isso, nós devemos direcionar nosso olhar para Cristo, porque assim nós vamos direcionar os nossos esforços totalmente para Ele. Quando nossos olhos estão voltados para o Senhor, a gente só vai se importar em fazer as coisas para Ele, para agradar o Seu nome, para glorificar o Seu nome e louvar ao Seu nome. E isso, irmãos, é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias, em fazer tudo que nós façamos, independente do menor que seja, para glorificar ao nome do Senhor. Porque o que te governa é o seu Senhor, porque é isso que nós servimos, idolatramos e amamos. Precisamos ter em mente que viver em função das pessoas te afasta de viver da maneira que o Senhor te chama a viver. Então, para isso, nós precisamos saber quem é o Deus do seu coração. Nós temos uma visão muito errônea do que é um ídolo ou do que é um Deus, porque nós atrelamos aquelas imagens da Grécia que é só uma estátua ou algo assim, uma imagem que pode ser um ídolo. Mas, na verdade, qualquer coisa pode ser um ídolo. Tudo que governa o coração de alguém pode ser um ídolo, independente do que seja, como o trabalho, a família, os amigos. E vocês notaram que eu falei só coisas boas, certo? Mas aí que está o perigo, porque quanto melhor é algo, mais chance de se tornar um ídolo, porque a gente dá um valor a mais para aquilo, porque nós amamos mais aquilo. E por causa do nosso coração pecador, nós temos a tendência também de transformar as bênçãos do Senhor em tropeço. Um exemplo muito palpável são os dons que o Senhor nos dá. E Ele nos dá esses dons com uma finalidade específica, que é glorificar o seu nome e edificar a igreja. E muitas vezes nós pervertemos seus fins, porque nós, por exemplo, quem tem um dom de ensino tem a facilidade de falar, de explicar as coisas muito bem, e muitas vezes essa pessoa pode ter a tendência de trazer a glória para si, pensando, nossa, as pessoas vão falar que eu falo muito bem, que eu ensino muito bem, roubando a glória do Senhor, que foi o doador do dom, para si, pegando a glória do Senhor para si. Então, eles pervertem os seus fins e tentam roubar a glória de Deus para eles. Então, nós precisamos pensar, o que é essencial para você? Se qualquer coisa se torna fundamental em sua vida, mais do que Deus, isso se torna um ídolo no seu coração. E nós precisamos identificar os ídolos do nosso coração para conseguir lutar contra esse pecado. Para quem nós dobramos os nossos joelhos, nós precisamos pensar o que não conseguimos viver sem. O que é que domina o nosso coração e os nossos pensamentos? Muitas vezes nós nos pegamos pensando repetidas vezes na mesma coisa. E nós sabemos que nós devemos ter os nossos pensamentos elevados para o Senhor. Mas eu não digo quando a gente está ocupado fazendo alguma coisa, como por exemplo, quando eu cozinho, eu penso na receita que eu estou fazendo. Mas quando a gente está parado, assim, quais são os primeiros pensamentos que vêm à nossa mente? Será que realmente nós estamos com o nosso pensamento voltados para o Senhor? Muitas vezes também a gente vive na ânsia de conseguir algo para ser feliz. Então a gente vive esperando alguma coisa para ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu passar em tal concurso. Eu vou ser feliz só quando eu passar naquela faculdade. Ou então, eu só vou ser feliz quando eu casar. Nossa esperança está voltada para essas coisas e não no Senhor. A gente para de pensar em como a gente pode glorificar o Senhor por meio dessas coisas, porque são bênçãos, sim. O casamento, os estudos são bênçãos. Mas a gente para de pensar em como a gente pode glorificar o Senhor nessas coisas e sim depositando as nossas esperanças nessas coisas. Elas se tornam um ídolo no nosso coração. Porque o que te controla é o seu Senhor, pois é a Ele que você se submete. Nós sabemos que o nosso Deus não divide o seu lugar com ninguém. Então, lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então, o Senhor, Ele não divide o seu trono com ninguém. Precisamos destronar esses ídolos para que em todas as áreas estejamos sujeitos a Deus. Nós tiramos o Senhor do seu trono e colocamos outras coisas nesses lugares, e assim nós não conseguimos viver na vontade do Senhor.
Dessa maneira, nós nos aproximamos da única fonte de alegria, esperança, segurança e paz. Só quando nós destronarmos esses ídolos que conseguimos ter essa esperança. Porque os ídolos, eles só nos dão ilusões e falsas promessas. Nós tentamos suprir a carência do nosso coração, o vazio do nosso coração com esses ídolos, mas eles não conseguem saciar a nossa alma, a nossa sede no lugar do Senhor. Nós sabemos que nós só podemos encontrar segurança, paz, alegria e esperança no Senhor, pois Cristo é a nossa esperança. Nossa alma só é saciada com Cristo, não adianta. Muitas vezes a gente vai querer voltar para aqueles ídolos, tentando suprir uma carência do nosso coração. Mas só em Cristo nós temos nossa alma saciada, pois nossa esperança está nele. Com os ídolos, nós não desfrutamos da vida plena ao lado do Mestre. Apenas quando nós destronamos esses ídolos e colocamos o Senhor no lugar que ele deve estar no nosso coração, que nós vamos conseguir viver para a glória dele, assim como diz em Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Apenas quando nós colocarmos o Senhor no lugar que Ele deve estar e fazer com que Ele seja o Senhor de nossas vidas, conseguiremos viver e nos mover pensando nele e glorificando o seu nome. E assim, o texto de Colossenses 3,17 será uma realidade em nossas vidas, pois quando estivermos olhando para Cristo e vivendo, pensando em olhar somente para Ele, faremos tudo para glorificar o seu nome. Espero que os irmãos possam ter sido edificados com a palavra que eu trouxe hoje. Muito obrigada.